Meus queridos, quero expressar minha palavra de gratidão aos irmãos da federação que me convidaram para estar junto com os irmãos e ter o privilégio de estar trazendo uma das palestras nesse dia. Há 3 anos atrás, 4 anos melhor dizendo, em 2018, eu estava aqui acompanhando no segundo encontro e estava como espectador. Hoje não só como espectador, mas também com a responsabilidade de estar trazendo a instrução da palavra do Senhor. Isso é privilégio, é dádiva do Senhor. E sou imensamente grato a cada um dos irmãos e espero que possa contribuir, que nós possamos crescer juntos no aprendizado da palavra do Senhor e assim colocar em prática no nosso dia a dia. Foi-me dada a tarefa, irmãos, de falar sobre ameaças, sobre a verdadeira masculinidade, ameaças à verdadeira masculinidade e falar sobre machismo. E refletindo, o que eu iria falar? Nós temos acompanhado e ao longo desse dia nós vimos o reverendo Gênison fazer uma exposição bastante detalhada, proveitosa, nos demonstrando como de fato é um homem de Deus. E ele nos deu o exemplo de Boaz. Estava conversando aqui com o pastor Neilson e dizendo, eu vou simplesmente dizer, os irmãos prestaram atenção na palestra de manhã, então machismo é tudo aquilo ao contrário. É tudo aquilo ao contrário que vocês viram em Boaz. Mas nós vamos refletir um pouquinho nessa tarde, espero ser breve e não muito extenso. E vamos ver, irmãos, como de fato o machismo muitas vezes se revela em nós e nós deixamos o perfil de masculinidade bíblica de lado nas nossas vidas, nas nossas atitudes. Para isso eu convido os irmãos a abrirem um texto da palavra do Senhor, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Amém? Assim nos diz, irmãos, a palavra do nosso Deus. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém. Vamos orar. Santo Deus, Tu nos dá o privilégio de podermos refletir na Tua palavra e sermos instruídos pelo Senhor. E é isso o nosso desejo nessa tarde. Esse tem sido o nosso desejo ao longo desses momentos que aqui temos passado. E eu te peço, Senhor, que o Senhor fale conosco, nos ensine, nos demonstre verdadeiramente o que é ser um homem de Deus, para que não sejamos levados pelos conceitos desse mundo e vivamos segundo eles. Nós somos teus servos, teus filhos, e o nosso desejo é imitar ao teu Filho Jesus Cristo. O nosso desejo é se parecer cada vez mais com o Senhor. Para isso, rogo, tende misericórdia de nós, nos ensina, nos corrige, nos dá graça, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, como nós temos falado sobre verdadeira masculinidade, ou seja, como é ser um homem de verdade. Como é ser um homem bíblico, um homem que glorifica a Deus em suas atitudes, no seu proceder, no seu dia a dia. E nós ouvimos isso por quê? Porque o fato é, irmãos, que nós necessitamos aprender. Necessitamos aprender, de fato, como ser homens que glorificam a Deus. E principalmente na nossa época. Uma época em que o perfil de masculinidade, irmãos, o perfil de homem viril, de homem de Deus, especialmente, tem sido totalmente deixado de lado.
e tem muitas vezes sido desconhecido por nós homens e distorcido em detrimento daquilo que o mundo diz do que é ser um homem. Daquilo que o mundo decide e define como é um homem de Deus. O fato é que, ao invés de termos homens que glorificam a Deus, nós temos visto homens que se assemelham ao mundo, ao invés de serem machos de verdade, são aquilo que nós vamos tratar, machistas. Machistas em suas atitudes, machistas no seu proceder, machistas na forma de pensar, na forma de lidar. E como é que nós olhamos para nós mesmos e fazemos isso e enxergamos se nós somos machistas ou não? Se nós olharmos para nós mesmos, nós não vamos conseguir. Nós temos que olhar para quem? Para onde? Para a palavra de Deus. Porque é o próprio Deus que vai dizer o que é um homem ser macho de verdade. O que é de fato ser homem. O que é ser um macho. Alguém que glorifica e que exalta ao Senhor. Alguém que exerce o seu papel. Alguém que de fato está comprometido em viver em um padrão que glorifique a Deus. Nós precisamos, irmãos, olhar para a palavra de Deus e fazer uma autoanálise em nós para vermos aquilo que nós temos falhado. Para verificarmos se de fato nós somos machos ou somos machistas. Se nós glorificamos a Deus, servimos ao reino de Deus ou não. Nós precisamos cada vez mais aprender sobre masculinidade. Esse é um assunto, irmãos, que deve interessar a mim e a você diariamente. Não é só em uma palestra como essa, não é só em dias como esses, que nós devemos estar nos debruçando na palavra de Deus para enxergarmos o que é ser um homem de verdade, o que é ser macho. Aqui na Congregação de Dores nós temos um trabalho que nós fazemos com muito trabalho, com muito sacrifício. Às vezes falhamos alguns dias. De 15 em 15 nós nos reunimos como homens para tratar justamente sobre esse tipo de assunto, sobre masculinidade. Fazemos isso estudando o livro, capítulo após capítulo, debatendo, nos humilhando, desnudando os nossos pecados. Por que isso? Porque, irmãos, cada vez que nós nos debruçamos mais, nós vemos o quanto nós somos falhos. E o quanto nós estamos distantes do padrão exigido pelo Senhor. O quanto nós estamos distantes disso. Você, homem, busque estudar, busque compreender o que é ser um homem de verdade. Porque o que o mundo tem dito hoje acerca de ser homem é totalmente diferente daquilo que a Escritura ensina. É totalmente distante da palavra do Senhor. O mundo ensina, por exemplo, que para você ser um homem, um macho, você tem que ter 2, 3, 4, 5 namoradas. É isso que a palavra de Deus diz? Não. Que para você ser um homem, um macho de verdade, você tem que mandar na sua casa. É isso que a palavra de Deus diz? Em partes. Em partes. Nós vamos ver. O reverendo Gênesis já falou hoje de manhã sobre liderança, e eu vou falar mais uma vez sobre liderança bíblica nessa tarde. Então, irmãos, o mundo vai dizer que alguém que é machista é alguém que tem um pensamento de que a mulher ou o outro é inferior a si. É alguém que acredita, por exemplo, um homem machista é alguém que acredita que ele é superior à mulher. Que ele é aquele que manda, a mulher tem que ser subjugada, a mulher é inferior a ele. Nós já vimos nessa manhã que não é isso que a Escritura fala sobre liderança, sobre ser macho. Ok? Então, por que eu li 1 Pedro? Porque, irmãos, quando nós olhamos para 1 Pedro, nós gostamos muitas vezes de ler lá no início.
Qual é o início de 1 Pedro capítulo 3? Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Nós olhamos para isso e diz, está vendo, pastor? A Bíblia diz que a mulher tem que se submeter a mim. E nós gostamos disso. A mulher tem que ser submissa a mim, pastor. Agora, quando você chega lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, você vai encontrar Pedro dizendo o quê? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Tenham consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Se você olhar, irmãos, Pedro e Paulo gastam muito tempo nas suas cartas, escrevendo instruções para as esposas e para os maridos. E se vocês olharem, vocês vão ver que Pedro e Paulo, ao fazerem isso, eles instruem e eles definem, cada qual tem um papel definido. O marido é o líder da família, ele deve exercer liderança, mas é uma liderança em amor. Você não vai ver Pedro e Paulo dizendo que a mulher é inferior. Você não vai ver Pedro e Paulo dizendo que você tem que julgar a sua esposa como se ela fosse inferior a você. Você vai ver Pedro e Paulo dizendo, não, ela tem função distinta da sua. Ela exerce uma função distinta da sua. Ou seja, na vida conjugal, espera-se que o marido seja alguém que exerça o seu papel, e é um papel de quê? De liderança. Então, nós vamos refletir um pouquinho, irmãos, e eu quero chamar a sua atenção sobre alguns aspectos que nós devemos olhar para nós, refletir, se isso não tem nos atingido. Eu quero trazer algumas evidências de machismo que são evidenciadas no nosso dia a dia, na nossa vida. E a primeira evidência de machismo, sabe qual é? A falta de responsabilidade minha e sua. Homens que não assumem responsabilidade pelo seu lar ou pela culpa do fracasso no seu lar. Como assim, pastor, isso é machismo? Porque isso evidencia, sabe o quê? Orgulho. Um dos sintomas que evidenciam o machismo, que evidencia um homem machista, se revela justamente por ter como característica principal, irmãos, o fato do homem ser orgulhoso, ser vaidoso, não ser humilde, aceitando as responsabilidades estabelecidas por Deus para ele no seu lar. Geralmente, irmãos, o que acontece é que um homem machista, ele aceita a responsabilidade somente por aquilo que dá certo na família. Ele aceita a responsabilidade por aquilo que está tudo bem. Mas quando as coisas vão mal, o que é que acontece? A culpa é de quem? Quem fez isso na Escritura? Quando a coisa deu errado? Foi quem, irmãos? Adão. Ele esqueceu da responsabilidade dele, ele não assumiu a sua responsabilidade e ele colocou a culpa em quem? Não. Primeiro no Senhor, depois foi Eva. Ou seja, quando tudo vai bem, glórias para mim. Quando tudo está indo às mil maravilhas no lar e na família, por causa de quem é? De mim. Agora, quando as coisas vão mal, foi a mulher. Foi ela que não fez isso certo, foi ela que deixou de exercer isso, foi ela que não ensinou o filho. Isso é evidência de machismo, irmãos. Homens que não assumem a responsabilidade pelo seu lar e a culpa pelo fracasso. São homens machistas, homens orgulhosos, homens voltados simplesmente para si. Homens que só se importam com seu eu.
é uma evidência de machismo. Talvez você seja assim. Ou na maioria das vezes, irmãos, eu ouço dizer que nós somos assim. Nós gostamos das glórias. Nós gostamos que as pessoas nos elogiem por aquilo que está dando certo. Agora, quando a coisa dá errado, e principalmente no nosso lar, aí a culpa não é nossa. Ah, pastor, minha mulher é muito gastadeira. Estou entulhado em dívidas. A culpa é de quem? Você já colocou a culpa em quem? Mas quem é o responsável pela família? É você. Isso revela que você não tem pastoreado ela. Revela que você não tem se importado com ela. Revela que você não tem olhado e compreendido a realidade que ocorre no seu lar. Revela que você muitas vezes está voltado simplesmente para a sua vida, para o seu eu. Homens de verdade, irmãos. Homens bíblicos, piedosos. Quando vem uma circunstância que está fora do controle, assume a responsabilidade e assume a culpa por isso. Eu não estou dizendo que a mulher é inocente, ela tem a parte de culpa dela. Mas você, meu querido, meu irmão, você é responsável pelo seu lar. Nós temos visto uma realidade de uma geração de homens que colocam a responsabilidade pelo bem-estar da família e do seu lar nas suas esposas. E nós vemos isso em vários aspectos. Um desses aspectos, por exemplo, é que você olha homens que, ao invés de irem para o trabalho, coloca quem para trabalhar? A esposa. Homens que estão servindo de babá em casa, enquanto a esposa que está no trabalho. É evidente, irmãos, que pode acontecer isso de um homem perder o emprego e a esposa está trabalhando. Mas isso não é um passaporte para você cruzar os braços, se deitar no sofá e dizer, agora eu vou virar babá. Você tem que arregaçar as mangas e ir em busca do trabalho. Assumir a responsabilidade pelo seu lar, pela sua esposa. E pedir perdão para ela e para o Senhor. Homens machistas não fazem isso. Homens machistas, quando surgem os problemas, eles colocam sempre a culpa nos outros. É na sua esposa, é em quem quer que seja. Isso se dá nos diversos aspectos da vida. É no lar, é no trabalho, em todo canto. Homens de verdade compreendem as suas responsabilidades, assumem as suas responsabilidades. Homens machistas jamais. Eles rejeitam a pedir desculpas, rejeitam a pedir perdão, rejeitam a se humilhar. Acham que isso é desonroso. Recusa assumir a responsabilidade. E principalmente no lar, recusa assumir a responsabilidade de proteger o seu lar, a sua esposa, os seus filhos. Essa é a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção. A segunda eu acabei de falar. Homens machistas são homens que não oferecem proteção. Por mais que a sociedade trate um homem macho como alguém viril, mas você já notou que os homens que a sociedade diz que são homens viris são geralmente homens fracos, que fogem até de uma barata? Tem medo de uma rã? Paulo, escrevendo aos Efésios, Paulo vai dizer que o marido, ele deve amar a sua esposa da forma como Cristo amou a igreja. Não é? Ele deve amar a sua esposa da forma como Cristo amou a igreja. Paulo vai dizer isso lá em Efésios 5. Como é que foi que Cristo amou a igreja? Amor sacrificial.
Ele deu a sua vida por ela. Ou seja, uma das responsabilidades do homem, e aqui falando para o âmbito da família, é se sacrificar por quem? Pela sua mulher. Da mesma forma como ele cuida de si, cuida do seu corpo, ele tem que cuidar da sua esposa, do seu cônjuge. Em outras palavras, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, precisa se sentir segura com você. Você tem que oferecer proteção para a sua família. Você tem que oferecer satisfação e prazer para a sua família de ter você ali, lado a lado. Homens viris, homens de Deus, são homens, irmãos, que oferecem proteção. Homens machistas não oferecem proteção nenhuma. Por que, pastor, não oferece proteção? Porque está voltado simplesmente para si. Você vê isso sendo evidenciado na nossa sociedade. Eu já dei esse exemplo em outros encontros, eu vou dar novamente. Hoje nós temos uma geração de homens que, se tiver um assalto, ele estiver com a mulher, ele joga a mulher na frente do assaltante. E corre. Pastor, isso aí é machista? É. É covarde, mas é machista. Como assim? Ele está deixando de assumir o seu papel de oferecer proteção, está voltado simplesmente para a sua segurança, para o seu eu. Ele não está disposto a se sacrificar pelo outro. Ele não oferece segurança nenhuma. O fato é, irmãos, que o mundo de hoje, a geração de hoje, tem muitos machões e poucos machos. Poucos machos de verdade. Poucos homens dispostos a se sacrificar. Poucos homens dispostos a se doar. Poucos homens dispostos a se fatigar para proteger o seu lar, a sua família. Não oferece proteção nenhuma, nem física nem espiritual, como nós vimos hoje pela manhã. Homens que não se importam, por exemplo, com o bem-estar espiritual da sua família. Eu trabalhei o dia inteiro. Chegar em casa e fazer devocional com a esposa, com os filhos. Que nada, eu já estou cansado. Eu quero me deitar no sofá, assistir meu filme. Isso é um homem machista. Isso é um homem que a mulher olha, ao invés de ela dizer, esse é o meu esposo. Desculpa a expressão, ela olha e diz, isso é um traste. Isso é um traste. Casei com uma coisa dessa para quê? Que homem é esse? Você, homem que aqui está, como está a espiritualidade do seu lar, da sua família? Quantas vezes você tem se sentado para ler a palavra do Senhor com a sua esposa e com seus filhos? Você casado. Vocês que são filhos, quantas vezes os seus pais têm sentado para ler a palavra de Deus com você? Quantas vezes, irmãos, nós estamos mais preocupados com nós mesmos e oferecemos pouca proteção? Um homem machista é um homem que não oferece proteção nenhuma. Pelo contrário, ele é mimado. Além de não se importar com o outro, ainda é mimado. Você conhece alguém assim? Mimado? Homem que qualquer coisinha está ofendido? Homem que se o outro fizer uma cara feia, começa a chorar? Que comporta como um garoto mimado, como um banana? Que se comporta como alguém incapaz de dar segurança para uma esposa? E nós temos uma geração assim, de homens casados e de solteiros. Solteiros que querem casar, mas que não procuram trabalhar. Querem viver na barra da saia da mãe, abraçados e sustentados pelos pais.
que acham que os pais têm a obrigação de dar tudo o que quer, que acham que a vida é só sentar na frente da tela do computador para jogar videogame. Homens mimados, que não têm virilidade nenhuma. Homens machistas, voltados somente para si. Homens que são extremamente individualistas, egoístas, que não sentem afeto, compaixão nenhuma pelo outro, pelo seu cônjuge. Homens que não são companheiros. Um bom exemplo disso é, se eu perguntar aqui aos irmãos, não precisa me responder, eu vou perguntar. Quantos dos irmãos sentam para orar com as suas esposas? Diariamente, rotineiramente. Quantos fazem isso? Quantos dos irmãos intercedem pelos seus filhos? Quantos dos irmãos estão preocupados com a proteção do seu lar? Quantos não estão igual a Adão no paraíso? Adão, lá no paraíso, tinha uma ordem, não era? Cultivar e fazer o quê? Guardar. Ele fez isso? Não. Não fez. Nós temos encontrado uma geração igual a Adão, que a serpente chega ali, começa a dar ideias às suas esposas, e estão ali, lado a lado, e ao invés de dizer, arreda-te, Satanás, está nem se importando com a sua esposa. Está voltado simplesmente para si. Ao invés de serem protetores, são complacentes com o erro. E deixam o seu lar desprotegido. São omissos. Isso é um sinal, irmãos, de falta de virilidade, falta de compromisso com a palavra de Deus. Isso é um sinal, de fato, de alguém que não compreende o que é ser homem de verdade e que é um homem machista, voltado simplesmente para si. De alguém que compreende e olha para o outro como se fosse inferior. E que não se importa com o outro. Que não assume a sua responsabilidade. O pecado entrou na história justamente dessa forma. Porque um homem não assumiu a sua responsabilidade de cuidar da sua esposa, que era Eva. De protegê-la. Muitos têm sido assim. Que não olham para suas esposas, não compreendem os seus papéis, não exercem o seu papel, não assumem a responsabilidade no seu lar, não estão nem aí para proteger o seu lar e para se proteger. Homens que não oferecem proteção nenhuma, segurança nenhuma, homens machistas. Terceiro, o pastor Gênesis falou hoje pela manhã, eu vou repetir novamente, e aqui eu vou ser breve mesmo. Homens que tratam os outros como inferiores, subjugam as suas esposas, olham para os outros como se fossem inferiores. Quando nós olhamos para a Escritura, irmãos, nós vemos claramente o homem foi criado e orientado para exercer liderança. O homem foi criado para assumir uma responsabilidade. Isso é evidenciado justamente lá no Éden. Liderança é um papel dado por Deus ao homem. Mas quando nós olhamos para isso, nós gostamos dessa palavra, líder, liderança. Eu sou chefe, eu sou líder, sou eu que mando. Só que esquece como essa liderança deve ser exercida. Um homem machista é alguém que busca exercer liderança, mas é uma liderança opressora.
É uma liderança que subjuga. É uma liderança que humilha. É uma liderança que coloca a sua esposa debaixo dos seus pés. É uma liderança que anda de nariz empinado achando que é o rei da cocada preta. Desculpe a expressão. Achando que é a última Coca-Cola no deserto. Aqui eu mando. E ainda diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E se não obedecer, e aqui é o pior, que é onde corre os extremos. Homem machista geralmente dá uma ordem em casa, se a mulher não obedece, tem daqueles que fazem o quê? Bate. Desce lá madeira. Aí depois os irmãos policiais aqui vão fazer uma visita. Vão corrigir. Com cacetete ungido. Com plena satisfação. Como machos de verdade. Ensinando a fazer aquilo que 1 Pedro diz. Trate a sua esposa com dignidade, com honra. Ela é o vaso mais frágil. Não é porque ela é inferior a você. Quando Pedro fala isso, irmãos, não é porque a mulher é inferior a nós. Não, Pedro está orientando, dizendo é porque por causa do porte físico dela. Geralmente as mulheres têm muito menos força do que nós. Ou do que a maioria de nós, né? Tem mulher que é muito mais forte que nós. Principalmente na nossa geração. Mas Pedro está falando ali que nós devemos tratá-la com dignidade, com honra, respeitando. Ela não é inferior a nós. Nós somos líderes, sim. Elas devem se submeter, sim. Mas se submeter quando nós de fato exercemos uma liderança amorosa, uma liderança sacrificial, uma liderança protetora, uma liderança que cuida dela. Aí sim você vai ver a mulher se sentir protegida, segura, você vai ver como ela vai se submeter com todo amor e toda alegria. Mas o homem machista, ele olha para sua esposa, para o seu lar, ele diz, não, quem manda? Os meninos, os filhos, a esposa, tudo isso tem que estar debaixo dos meus pés. Quantos homens não são assim? Quantos homens sentam nas suas mesas ou nas suas cadeiras e esperam a mulher trazer o alimento achando que ela deve dar até na boca, porque é obrigação dela. É obrigação dela. Eu trabalhei o dia todo. Eu tenho mais do que direito de chegar em casa, me sentar, ligar minha TV para ver o jornal e ter minha comidinha prontinha na frente, colocadinha no prato. Esqueceu que sua esposa passou o dia todinho trabalhando, cuidando dos filhos, cuidando de uma casa, num serviço que nunca acaba, indo para a pia da multiplicação. Quem é homem que faz isso sabe como é a pia da multiplicação. Algumas vezes você vai, tem X, depois aparece Y e Z, e olha lá. Olha lá. Esqueceu. Esqueceu que a sua esposa passou o dia todinho cuidando dos filhos, preparando o alimento, limpando uma casa. Quando chega no fundo, os filhos já sujou todinho. Quem tem menino pequeno aqui sabe o que é isso. Eu sei na minha casa o que é isso. A mulher termina lá no fundo, o menino já está todo sujo na frente. Aí ela volta, se estressa. Mas quando o homem chega do trabalho, cansado, estressado também, quer que a mulher atenda a ele como? Sorrisão aberto. Venha cá, meu amor. Se a mulher não fizer isso, não serve. Não presta. Faltou compreensão. Acha-se que é o rei que deve ser servido. Não conhece a realidade do seu lar. Não assumiu a sua responsabilidade. Não oferece proteção. E subjuga a sua esposa.
Um homem machista. Um homem que não entende que a sua esposa é frágil e que deve tratá-la com honra. Tratá-la com honra, amando-a, cuidando-a, zelando por ela, pelo seu bom nome, pela sua reputação, pela vida dela. Quantas vezes, irmãos, nós esquecemos de olhar para as nossas esposas, sentar com ela, dar uma palavra de incentivo, de carinho. Quantas vezes nós estamos simplesmente preocupados com o nosso bem-estar? Quantas vezes você muitas vezes chega em casa, e aqui para os casados, quer que a sua esposa esteja prontinha para dormir com você? Cheirosa. Quantas vezes? E se ela não estiver, o que foi que aconteceu? É bem assim. Mas você esqueceu das coisas que ela tem. Eu estava conversando com um rapaz que está aqui conosco, que tocou, por sinal. Não vou lhe envergonhar não, meu irmão. Não se preocupe não. Ele casou recentemente. E eu fiz questão de sentar com ele, e ele está aqui para me dizer se eu estou errado, se eu estou falando mentira. E eu disse a ele e a ela: você sabe que você vai enfrentar isso, isso e isso? Você está preparado? Você está preparada? Para quando surgirem os problemas, para quando surgirem as dificuldades, como é que vocês vão reagir? Vocês estão preparados para olhar um para o outro e se sacrificar um pelo outro? E principalmente ele, que é o marido. Principalmente você, homem, eu. Como homens, nós temos que estar dispostos, irmãos, a nos sacrificar, olhar para as nossas esposas, tratando-a com honra, com dignidade, com amor, com cuidado, com zelo. Veja que o ensino de Pedro é: tenha a sua esposa em consideração como o vaso mais frágil. Não é porque ela é inferior a você. Não. É porque primeiro Deus lhe deu-a. Você está como liderança, uma liderança que foi dada por Deus. Então trate-a com respeito, com consideração e com honra, entendendo que é dádiva do Senhor, que é presente do Senhor para a sua vida. Lembra de Adão, quando o Senhor criou Eva? Quando ele olha para Eva, o que é que ele diz? Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Eu gosto muito da expressão, do modo que o meu professor de Novo Testamento citava esse texto. Ele dizia: imagine a alegria de Adão quando ele olha para Eva. Ele que olha para toda a criação, vê que todos os animais têm um pai e ele está só. E aí ele acorda. Imagina a satisfação dele. Como ele enxergou Eva como dádiva, presente do Senhor. Você enxerga a sua esposa assim? Como bênção para a sua vida? Como um presente de Deus providenciado pelo Senhor? Ou você enxerga ela como inferior? Como uma pedra de tropeço? Se você tem enxergado ela assim, meu querido, saiba que você é um machista e está em tempo de se arrepender. É por causa desse pensamento assim que nós vemos muitas traições, muitos homens menosprezando as suas esposas, porque não entendem que elas são dádiva de Deus, presente do Senhor. E isso tem que ser inculcado desde cedo nas nossas crianças. A olharem para as mulheres
suas irmãs, as amiguinhas da rua, como preciosas, onde eles têm que cuidar, que demonstrar carinho, que demonstrar respeito e honra. E honra. Porque isso se reflete, eu estou falando marido e mulher, mas isso se reflete para você, homem, quando você olha para uma mulher aí fora. Você que é solteiro. Porque um homem machista enxerga com a outra pessoa como sendo inferior e como um objeto. Você é solteiro. Espero que não tenha nenhum casado que faça isso. Pela graça do Senhor. Quando você olhar para uma mulher aí fora, aquela mulher bonita, enxergue-a com honra, com respeito. Trate-a com dignidade. Não faça dela o seu objeto de desejo. Ela não é um objeto de desejo, de satisfação. Pois é assim que muitos homens tratam as mulheres. Respeitem-a, honre-as. Tratem-a com dignidade. Um homem machista, ele é alguém que não entende que a mulher é um bem precioso, uma dádiva do Senhor. Ele deve cuidar, honrar, respeitar, sendo ela sua esposa ou qualquer outra mulher. Ou qualquer outra mulher. É fácil ser homem? Não. É muito mais difícil ser um homem bíblico, irmãos, do que uma mulher ser submissa. É muito mais difícil. Porque o nosso modelo de masculinidade é quem? É Jesus. E é um modelo perfeito. É um modelo que, quando olhou para mulheres, respeitou, tratou-as com dignidade, com honra. Cuidou, zelou. Cristo é o nosso modelo. Quando a Bíblia nos diz que nós devemos ser líderes, que o homem é o chefe do lar, o líder da família, ele não está dizendo que você, por ser homem, líder da família, você tem o direito de ser um déspota, de ser um tirano, de ser alguém que subjuga o outro. Pelo contrário, nós vimos nessa manhã, liderança se dá servindo. Servindo. Zelando pelo bem, pelo bom nome, cuidando materialmente, espiritualmente. Lembra que eu disse que eu iria falar justamente tudo o contrário que o pastor Gênesis disse? Enquanto um homem bíblico é alguém que é igual a Boaz, semelhante a Boaz, que imita a Cristo. Um homem machista é alguém que, quando olha para o outro, busca vantagem. Por quê? Porque acha que o outro é inferior. É alguém que não tem nenhuma preocupação com a honra do outro. É alguém que não assume a responsabilidade pelo lar, pela família, pelos erros, pelos problemas que surgem. Um homem machista é um homem mimado, que gosta de ser afagado, gosta de elogio, gosta que as pessoas dê aquele tapinha nas costas e diga parabéns. Mas parabéns pelo quê? Por ser um tirano? Parabéns por tratar a sua esposa como inferior? Parabéns por tratar as mulheres como se fossem objetos? Parabéns por não assumirem responsabilidade, estarem sendo sustentados pelas suas esposas?
Isso não é homem. Isso é um homem machista, um homem egoísta, um homem que está distante dos padrões do Senhor. Pedro nos diz, irmãos, que nós devemos viver a vida comum do lar. O que é viver a vida comum do lar? É conhecer o nosso lar. Veja que ele cita aí, vivei a vida comum do lar com o quê? Com discernimento. Você conhece as necessidades da sua esposa? Você sabe o que ela tem passado, o que ela tem enfrentado, você está ali para disposto a oferecer segurança e proteção para ela? Você entende que ela necessita de cuidados e proteção? Ou você é aquele homem que quer viver a vida comum do lar naquilo que lhe agrada, naquilo que lhe satisfaz? Quantas vezes, irmãos, os irmãos passaram por circunstâncias nos seus lares, e aqui mais para os casados, onde vocês tiveram que fazer tarefas que geralmente só as suas mulheres fazem? Quantas vezes? Vocês já passaram por essa experiência? Você já passou por a experiência de você, por exemplo, estar com a sua esposa doente, enferma em casa, e você ter que assumir a responsabilidade de cuidar dos filhos, acordar, trocar a fralda, dar banho, tirar cocô? O nosso irmão Jalmo está aí nesses tempos. Lava prato, fazer comida. Você já passou por isso? Se você já passou, você sabe o quanto isso é cansativo. O quanto você chega no final do dia e está arrasado, cansado. Se você já passou, então por que você insiste em achar que a sua mulher é inferior a você? Que o trabalho dela é menos digno do que o seu? Quantas vezes nós achamos isso? Homens voltados simplesmente para si. Homens que não estão nem aí para a esposa. Homem machista é alguém que não olha para o outro, compreendendo que o outro é feito à imagem e semelhança do Senhor. E que ele não é o rei, o soberano ali, mas ele é alguém que é um servo. Um homem de Deus compreende isso, que ele é servo e não tirano. E por compreender isso, ele oferece liderança, cuidado, zelo, proteção para a sua família. Eu quero concluir, irmãos, chamando a sua atenção, mais uma vez conclamando a você. Isso aqui que nós passamos é apenas algumas pinceladas sobre masculinidade. Algumas. Hoje nós temos um material vasto, escrito aí, ao qual nós podemos ler, estudar, refletir, nos envergonhar. Nós, como homens aqui da Congregação Presbiterial 4 de Março, todas as vezes que nós nos reunimos, nós saímos dizendo como? Levamos mais uma surra. Porque só fazemos apanhar. Por quê? Porque necessitamos aprender e crescer diante do Senhor. Busquem conhecer, busquem refletir, para que não caiam no modismo do mundo, para que vocês de fato sejam machos e não machistas, para que nós de fato cumpramos com o nosso papel.
para que nós, quando olhemos para as Escrituras, enxerguemos como o homem de Deus de fato é. Ao invés de ser um homem machista, egoísta, ele é um homem que ama, ele é um homem que sacrifica, ele é um homem que se doa, ele é um homem que exerce liderança no seu lar, na sua família, liderança espiritual, é alguém que trata a sua esposa, o seu cônjuge com dignidade, é alguém que vive a vida comum do lar e que não é um tirano, não é um reizinho que tem que ser servido, que tem que ser idolatrado, que quer que a sua esposa chegue e diga: meu senhor, você quer o quê? Muitos de nós queremos isso muitas vezes. Que as esposas cheguem diante de nós e se dobrem e digam: meu senhor, o que é que você quer hoje? Isso está em todos os aspectos, irmãos. É no trabalho, é na família. Tudo isso reflete masculinidade. Quando nós olhamos para os outros e agimos de forma egoísta, voltados para nós mesmos, nós estamos sendo machistas, egoístas. Quer um exemplo disso? Desse machismo? Quantas vezes nós compramos coisas para nós, mas a nossa esposa pede determinada coisa e a gente sempre fica dando a desculpa esfarrapada de que não tem? Não tem condições não. Agora não. Agora não. Mas vira outra, compramos uma coisinha aqui e outra ali para nós. Nós estamos revelando o quê? Nosso machismo. Nosso egoísmo. Que estamos nos preocupando muito mais conosco, com o nosso bem-estar. Quando deveríamos estar olhando para o bem-estar espiritual do nosso lar, da nossa família. Homens, não sejam homens levados pelos conceitos desse mundo. Não sejamos homens machistas que olham para os outros simplesmente com o olhar de que os outros devem nos servir. Mas sejamos homens de verdade, dispostos a servir, a sacrificar, a assumir as nossas responsabilidades no nosso lar, no nosso trabalho, onde o Senhor nos mandar. Assumamos a nossa responsabilidade e que nós estamos ali para ser modelos de servos, de filhos de Deus, de homens que pagam o preço para glorificar a Deus em todos os aspectos da vida. Não é só na família. Homens comprometidos com Cristo jamais serão homens machistas. Homens comprometidos com a palavra de Deus jamais serão homens machistas. Serão homens que se sacrificam e que glorificam o seu Deus. Serão homens que vão contra toda uma cultura, mesmo que o mundo venha condenar. Que Deus assim tenha misericórdia de nós. Amém? Nós vamos orar, irmãos, e logo após nós vamos cantar o hino que nós cantamos ontem, Homens Presbiterianos. Que acima de sermos homens presbiterianos, entendamos que ser homem presbiteriano é ser homem crente, homem que serve, homem que glorifica a Deus. Não é simplesmente levar o nome: eu sou presbiteriano. Lembre você, acima de tudo, você é cristão. Você imita Cristo. Ele é o seu modelo. Em Cristo não há lugar para machismo. Há lugar para machos. Machos de verdade. Senhor Deus, que o Senhor esteja a tratar das nossas vidas, nos moldando diariamente. Que o Senhor esteja a nos conduzir na nossa jornada, Senhor. Nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, pois muitas vezes, Senhor, nós falhamos.
deixamos de olhar para a tua palavra e seguimos conceitos desse mundo. E assim, ó Deus, esquecemos o que é verdadeiramente ser homem. Esquecemos o perfil de masculinidade que o Senhor nos dá. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Em meio a essa geração tão pervertida, tão distante da tua palavra, que nós possamos fazer diferença. E assim o teu nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Cristo. Amém. Nós vamos, irmãos, cantar o hino Homens Presbiterianos. Logo após, se os irmãos tiverem alguma pergunta, nós estaremos respondendo. Vamos colocar de pé? Irmão Ailton. Homens presbiterianos do Brasil, testemunhas de Jesus o Salvador, levantemos com fé no vigor, com mensagem varonil. O Senhor nos manda todos proclamar o valor do sangue que por nós perdeu, lá na cruz onde bondoso padeceu. Para a glória nos levar, se mantemos por Cristo Jesus, apontando aos descrentes a Deus, o caminho repleto de luz. Louvai, santos filhos de Deus. Homens presbiterianos do Brasil, na oração teremos serena poder, e faremos sempre a Bíblia responder, nesta pátria senhoril. Com Jesus o nosso grande bom país viverá em paz, olhando seu poder, ter a bênção gloriosa expandir, e o Brasil será feliz, se temos por Cristo Jesus, apontando aos descrentes a Deus, o caminho repleto de luz. Louvai, santos filhos de Deus. Homens presbiterianos do Brasil, que integramos vasta confederação, com valor e piedosa vocação, trabalhemos junto na grandiosa obra de Jesus Senhor, poderosa, forte, bela e triunfal, adorando com amor, perdão e exaltando o seu amor, se mantemos por Cristo Jesus, apontando aos descrentes a Deus, o caminho repleto de luz. Louvarão santos filhos de Deus. Amém, irmãos. Para sentar, irmãos. Algum irmão deseja fazer alguma pergunta, alguma contribuição?
Com meus irmãos, graça e a paz, boa tarde. É um motivo de muita alegria, né? Nós estávamos aqui juntos. Eu vi no grupo que nós tivemos algumas dificuldades no início, mas graças a Deus, aprove a Deus que nós estivemos aqui juntos. É uma colocação, na verdade, que eu vejo também, a questão da figura masculina na liderança da igreja, né? Infelizmente, nós vemos que há dificuldade enquanto liderança da figura masculina, quando a gente precisa ou necessita de trabalhos da igreja ser liderado pelos homens, e aí a gente vê o reflexo, né, que está acontecendo e como as igrejas estão tendo essa dificuldade, né? Eu vim de outra denominação e lá, geralmente, quem toma a frente são as mulheres, né? Não, né, a gente sabe que a mulher, biblicamente falando, ela é uma grande auxiliadora do homem, mas há funções na igreja que é destinada para o sexo masculino. E nós vemos, e eu vi na presbiteriana essa questão, né, que deixa bem clara a questão da posição do homem, da responsabilidade, como foi aqui dito. E eu me peguei também, dando uma reflexão aqui, que eu assumi uma função na igreja e, infelizmente, no decorrer dessa função, eu acabei deixando a desejar em casa, né, com relação ao culto do lar, né, culto doméstico. Que essa é uma grande dificuldade que eu tenho, que eu enfrentei de não realizar, e aí vem as consequências. Então, bem colocado aqui a responsabilidade, a gente gosta muito de terceirizar aquilo que é responsabilidade nossa. Então, eu sofri muito com relação a isso e agora estou reconstruindo, né? Estou fazendo um período com minha esposa, meus filhos, e esse é o grande desafio. Às vezes a gente quer exercer funções na igreja e se esquecemos que começa no lar, né? Há um tempo, há gastar tempo, e eu me pego muito com relação ao tempo, como administrar o tempo. Se eu trabalho 8 horas fora, tenho que complementar com meus estudos, cerca de mais 4 horas. E aí, entre outras coisas, e às vezes a gente se pega por aí, né? A gente acha que a necessidade maior é trazer o dinheiro em si para casa, para que haja um certo conforto e supra as necessidades. Mas não é só isso, é você gastar o tempo mesmo com sua família, se dedicando a ela e principalmente apresentando a Cristo e ao reino de Deus. Então, é uma responsabilidade nossa enquanto homem, e trazer essa responsabilidade para nós. E era essa colocação, essa contribuição que eu queria deixar aqui para os irmãos. É bem colocado, irmão. Eu não abordei justamente essa questão na igreja, mas isso é um reflexo mesmo. A gente tem... Eu não abordei de propósito porque no último encontro de homens que a gente teve com os homens lá de Glória, eu falei justamente, eu acho, sobre esse aspecto de... a questão da falta de masculinidade refletindo na igreja, onde nós temos visto, eu vi alguns irmãos comentando aí, que estavam conversando justamente, até os cânticos mais suavizados, tudo mais, isso é reflexo justamente de nós homens não assumirmos a nossa responsabilidade, tanto no lar, na família e principalmente na igreja. E com relação a isso, nós temos que tomar cuidado para nós não esquecermos quais são as nossas prioridades. Remir o tempo. Nós temos que remir o tempo e de fato, entender o que é nossas prioridades. Como o irmão bem colocou, muitas vezes a gente fica preocupado na questão financeira. É evidente, irmãos, nós queremos e precisamos de dinheiro. Mas de que adianta a gente trabalhar e ganhar muito dinheiro se a gente negligenciar a nossa família e negligenciar o reino de Deus, né? A gente deixa de lado, esqueceu qual é a prioridade de um servo, de alguém que é crente em Cristo e que entende que tem uma responsabilidade de conduzir o seu lar para Canaã. E se nós deixamos isso de lado, achando que nós vamos conduzir o nosso lar em cima do dinheiro ou de qualquer outra coisa, nós estamos perdendo. Nós deixamos os princípios estabelecidos por Deus, estamos voltados para as coisas seculares, estamos preocupados mais com as coisas do mundo do que com as de Deus. Então, essa questão da responsabilidade, isso é crítico nas nossas igrejas, muitas igrejas, de a gente ver
uma geração de homens que não assume responsabilidade, que delega a responsabilidade para mulheres, e é por causa disso que nós estamos vendo uma geração agora, e muitas mulheres querendo exercer determinados cargos nas igrejas. Por quê? Porque nós homens deixamos que isso crescesse. Negligenciamos isso. Isso vai tirar muito tempo meu, isso vai fazer com que eu vá perder algumas coisas, vou deixar de ter um descanso a mais, porque tem uma responsabilidade mais na igreja. Meu irmão, Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para isso. O fato é que nós queremos inverter as coisas. A palavra do Senhor nos diz, por exemplo, que nós devemos trabalhar quantos dias? 6. Mas nós brasileiros gostamos de trabalhar quantos? Quantos? 8? No muito quer trabalhar 5. Quando chega na sexta, hashtag sextou. Só que a palavra do Senhor nos diz que nós devemos trabalhar 6 dias. Isso não implica que no domingo você, no dia do Senhor, vá para a sua praia. Não é isso. É o dia do Senhor. Mas geralmente nós esquecemos disso. Queremos descansar mais do que trabalhar. Esquecemos que o Senhor nos ordena trabalhar 6 dias. E é evidente, temos que descansar o nosso corpo, necessitamos do descanso para ter as nossas forças renovadas. Mas Deus, irmãos, Ele foi quem determinou todas as coisas, Ele determinou tudo certinho, Ele sabe aquilo que nós necessitamos. Amém? Alguma colocação mais? Alguma pergunta? Que fale agora. Não? Então passo a palavra para o nosso irmão.